O estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós tivemos uma pausa considerável, por vários motivos, mas hoje nós temos a oportunidade de retomar o estudo. Então abra a sua Bíblia para a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, e eu vou fazer uma recapitulação um pouquinho diferente. Normalmente eu faço uma recapitulação passeando, pelas verdades já apresentadas, relembrando algumas coisas, o contexto, para a gente seguir. Hoje eu vou fazer sim essa recapitulação, porém eu vou fazer a partir da leitura dos primeiros capítulos. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 1, então a partir desse texto, nós vamos estar inteirados do que Paulo está dizendo, então seguirmos a partir do que é dito no capítulo 4, Nos diz assim o texto sagrado. Deixa chegar a minha água aqui que eu estou precisando dela. Nos diz assim: nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por tudo, ou por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Capítulo 2, versículo 1. Vocês mesmos sabem, irmãos, que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Sabem que fomos maltratados e quanto sofremos em Filipos antes de chegarmos aí. E, no entanto, com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Portanto, como veem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiadas as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem,
nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês e nem de nenhum outro. Ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também nossa própria vida. Não se lembram, irmãos, de como trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém, enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês, os que creem. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata a seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dEle, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram nossas palavras como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seu próprio povo, seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judeia, que também sofreram nas mãos de seu povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade. Procuram impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus, na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinham receio de que o tentador os tivesse vencido, e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e seu amor. Ele nos contou
que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte e irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o povo santo. Amém. Até aqui foi o que ao longo dos domingos nós temos estudado. Tá? Então eu gostaria de fazer a leitura do que nós começaremos a estudar hoje, porém apenas o início do capítulo 4, versículo 1 e 2 apenas. Tá? Nos diz assim: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, agora sim, lido tudo que se faz necessário para esse breve momento que teremos, eu gostaria de mais uma vez ter uma oração. Vou pedir que o Rodrigo ore, Rodrigo, enquanto isso eu descanso rapidamente a minha voz. Amém. Irmãos, o capítulo 4 começa com a palavra finalmente. Então, não teria como eu iniciar o capítulo 4 sem ler parte do que já foi dito, e por ter sido um tempo longo, aí, pelo menos uns 5 domingos talvez, sem estudarmos juntos, resolvi fazer a leitura para que todos ficassem agora na mesma página, no mesmo momento. O apóstolo Paulo chama a atenção dos tessalonicenses aqui, no capítulo 4, para que eles tivessem suas vidas dedicadas para agradar a Deus. Vocês viram isso, né? Finalmente, irmãos, pedimos, insistimos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus. Sabe o que é interessante? Parece, seria mais fácil de concluirmos que uma expressão dessa forma, com tanta ênfase, uma súplica tão firme, olha, eu peço em nome de Jesus, eu insisto com você, irmão. Então, automaticamente, o que será pedido parece que é exatamente o oposto do praticado, não é isso? Que a gente, no nosso relacionamento, é fácil de concluir? Às vezes a gente, pede algo veemente, mais do que um pedido, dá uma ordem, para você que tem filho, olha,
Parem de brigar um com o outro. Parem de fazer isso. Eu peço que você... Por quê? Porque o contrário está sendo uma realidade constante. E assim por diante. Mas o que nós vemos aqui, por isso fiz questão de fazer a leitura dos 3 primeiros capítulos, é porque, irmãos, sabe o que nós percebemos do que seria uma vida que agrada a Deus? É o que esse povo tem vivido. Esse povo tem tido uma vida que realmente agrada a Deus. E também interessante é que o apóstolo Paulo vai destacar a necessidade de agradar a Deus, não como algo novo, não como algo que surge aqui, como pensamento expresso na ponta da sua caneta ao escrever para essa igreja. Irmãos, na verdade o que Paulo está falando aqui é o fim último daquilo que eu e você somos chamados a fazer. Não pensei em ler esse texto, pode ser que não seja esse, Fernanda, veio na minha cabeça agora, Isaías, eu acho que não vai ser 43, deixa eu ver aqui, é um versículo que, 43:8, deixa eu ver, não, 43:7, olha como a minha memória é boa, né? 43:7, acertei uma, né? Ô, glória, né, Sérgio? A melhor, a esperança, né? Isaías 43:7, olha só o que nos é dito. Todos que me conhecem como seu Deus, o Senhor está dizendo por meio do profeta Isaías. Pois tragam todos os que me reconhecem como seu Deus. Por quê? Por que tragam todos? Pois eu os criei para minha glória. Fui eu quem os formou. Deus está falando aqui por meio do profeta Isaías para o povo de Israel. Mas o princípio que permeia e chega a cada um de nós é que nós que reconhecemos Deus como o Senhor, nós fomos criados para a glória de Deus. E glória de Deus não é algo oculto que cada um lá no recôndito de sua alma vai achar o que é. Não, glória de Deus é quando nós vivemos com a finalidade pela qual nós somos criados. Quando correspondemos dessa forma, porque fomos criados para isso, isso é a glória de Deus. E resulta para a glória, para o louvor, para o engrandecimento, para o Senhor que é exaltado. E o objetivo das nossas vidas, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vamos testar a memória de novo, 2 Coríntios, capítulo de número 5, deixa eu achar aqui, hein? Se não for, nós achamos por outros meios, né? 5, eu vou ler o 9, mas eu quero mesmo o 10, tá? É o 9 mesmo que eu quero, olha assim. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos. O que Paulo está dizendo aqui? Na vida ou na morte. O nosso objetivo, o nosso propósito, o nosso alvo é agradar ao Senhor. Esse é o princípio que permeia por toda a Bíblia como o alvo das nossas vidas. Agradar a Deus, glorificar a Deus. E quando Paulo aqui em 1 Tessalonicenses vai em forma de súplica, de clamor, dizer: irmãos, eu peço em nome do Senhor Jesus que a vida de vocês seja para agradar a Deus. Paulo está recorrendo ao fim, ao propósito, à finalidade do porquê nós existimos. Agora é interessante também pensarmos e lembrarmos que a finalidade de agradar a Deus não se aplica a cada criatura nesse mundo, a cada ser humano. Que bom seria, mas nós não vemos uma ordem para que os ímpios estejam no dia do Senhor na casa do Senhor. Nós não vemos isso. Nós não vemos a ordem de que o andar dos ímpios possa ser de modo digno do Senhor. Essa ordem, ela é para quem? Para quem pertence ao Senhor. Para cada um que é alcançado pelo Senhor, para cada um que, tendo entendido o seu estado miserável de pecado,
condenado ao inferno, mas o presente da salvação oferecido de graça por Cristo, tendo arrependimento dos seus pecados, crendo em Jesus, nós somos chamados a partir de agora a ter uma vida que agrade ao Senhor. Esse chamado é para os cristãos. Esse chamado é para aqueles que reconhecem Deus como seu Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo vem dizendo para nós. Sobre aqueles a quem a realidade do ser uma nova criatura se faz real, vivo e presente, você tem um compromisso, você tem um objetivo, você tem um alvo na vida. Não é agradar o cônjuge, não é agradar o pastor, não é agradar os irmãos, é agradar ao Senhor. Esse é o objetivo. Ou pior de tudo, né? Não é agradar a si mesmo. Nós podemos facilmente estarmos presos ao agradar outros, mas certamente nós estamos presos a agradar a nós mesmos. Em alguma medida, muito mais do que o agradar os outros, nós estamos presos, enlaçados no próprio eu egoísta e de agradar a nós mesmos. E baseado nesse sentimento, nesse desejo, nesse afã de agradar a nós mesmos, o que é que nós fazemos? Tudo o que fazemos. Nós vamos para lá ou vamos para cá, baseado no quê? No que eu acho que é o melhor para mim. O que é que o mundo prega? Que nós devemos caminhar em busca da nossa felicidade, dos nossos sonhos, né? Das realizações daquilo que eu projetei para a minha vida. Mas, irmãos, o nosso objetivo maior é agradar ao nosso Deus, aquele que nos comprou, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso dono. E uma das coisas que o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção é que uma forma de agradar a Deus é que as nossas vidas precisam ser vidas comprometidas com a santidade. Aonde que está isso? Eu não li. Eu não li porque eu deixei o Clinton ler no domingo que vem. Olha aí, Clinton. O texto, os pontos. Que introdução para você, hein, Clinton? Só continuar. Domingo que vem é o Clinton que vai pregar. E aí o versículo 3 vai dizer o seguinte, sobre esse apelo do apóstolo Paulo para a igreja, que a vida deles deveriam ser para agradar a Deus. Versículo 3, ele vai dizer, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Mas eu não vou entrar aqui, o tempo não permite, mas eu quero fazer essa introdução, olhando mais para trás do que Paulo falou deles, para que a gente responda, o que é uma vida que agrada a Deus, irmãos? Para quem pertence ao Senhor, para quem faz parte do corpo de Cristo, para quem vive, né, essa nova realidade de uma vida espiritual em nós, uma natureza divina, Pedro vai dizer que Deus compartilhou sua natureza divina conosco. Paulo vai dizer que em nós existe a nova criatura, uma nova natureza que foi criada para ser santa. Isso é fantástico, isso deve nos fazer tremer. Sabe por quê? Pelo seguinte motivo. Muitas vezes nós encaramos a vida como algo, né, dentro do campo causa e consequência. E existe isso. Existe muita causa e consequência. Tá? Então, a causa e consequência, né? Você pode correr um quilômetro aí a todo vapor e a consequência disso é que você vai chegar lá, né? Se chegar, né? Ofegante. Causa. Consequência. Mas existe algo muito parecido com isso, que foge do que é causal, que é o propósito, que é o objetivo. Tá? Então, deixe-me tentar pensar algo prático para nós hoje. Talvez para alguns, o estar na casa do Senhor, no domingo, possa ter sido causal. O que seria causal? Causa.
né? Você saiu de casa no domingo à tarde, olhando, passeando, viu a porta de uma igreja aberta e aqui está você. Isso é causa. Agora, pode você estar aqui como propósito. Você organizou o seu dia, você planejou-se, você abriu mão de muitas coisas, e apesar de algumas dificuldades, sejam elas, né, na saúde, sejam elas externas, internas, você veio à casa do Senhor com um propósito: oferecer um culto a Deus. Existe o que é propósito, objetivo, que justifica as escolhas, e existe o que é consequência natural. Quando nós olhamos para a realidade da nova vida em Cristo Jesus, no âmbito de agradar a Deus, não é causa, é propósito. Você foi salvo, você foi alcançado, você foi redimido para que a sua vida, propósito, alvo, pudesse ser dentro de um andar digno do nome de Cristo. Santidade não é uma escolha para o cristão, é o único caminho para o cristão. Não tem outro caminho. Por quê? Porque a nova natureza, que é divina, que é do alto, que não é fruto da escolha humana. Nós lemos hoje, né? Da vinda de Cristo, o novo nascimento. Não é resultado, Jesus vai dizer em João capítulo 3, do relacionamento entre um homem e uma mulher. A nova vida é o resultado do agir do Espírito Santo em nós. Então, essa nova vida que surge, que não é uma velha vida que foi reformada, que vai passar por mudanças de hábitos e costumes, não, é uma nova vida, é novo, é algo a partir do zero começando, uma nova vida espiritual. Essa nova vida foi criada em Cristo para a santidade. Por isso que Hebreus vai dizer, sem santidade ninguém vai ver a Deus, ninguém vai ver Deus. Precisa existir santidade para ver Deus. Então é através das obras, através daquilo que fazemos ou deixamos de fazer que vamos ver a Deus? Não! Mas é a nova natureza que existe dentro de nós, ela foi projetada para viver em santidade. Esse é o ponto. Santidade não é aquele que nunca peca. Santidade é aquele que é consagrado ao Senhor. Santidade é aquele que luta para viver, para agradar o Senhor, que quando erra, corrige, volta para o Senhor e avança na direção de agradar a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, mesmo reconhecendo que esses irmãos, preste atenção, vou passear nos 10 minutos que tenho, tá bom? Pelo que já li, e observe você o que é dito dessa igreja. Visualize essa igreja. Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 3. Paulo vai dizer assim: quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, irmãos, nós relembramos o seu trabalho fiel. É uma igreja operosa, é uma igreja que tem movimento, que tem vida, é um trabalho fiel. Paulo diz, nós lembramos em oração os seus atos em amor. É uma igreja que ama, é uma igreja que movimenta na direção do que precisa ser feito, não é uma igreja que fica esperando acontecer, é uma igreja que faz acontecer. Aquilo que eles precisam fazer na dependência do Cristo que os salvou, eles vão lá e fazem, vivem. E aí Paulo diz, oramos por vocês, lembrando disso, e lembramos também, irmãos, da firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para mim é demais. E gastamos um bom tempo quando foi oportuno, né? Algum tempo atrás. Não é só atuar, não é só demonstrar amor. É mais do que isso. Essa igreja faz tudo isso porque essa igreja tem um alvo. Essa igreja mira um objetivo. O dia em que eu vou me encontrar com Jesus.
Eu tenho esperança. Esperança não é o ato de esperar. Esperança é a certeza pelo que se espera. Não é só esperar a possibilidade, é esperar a garantia. Eu espero porque eu sei que vai acontecer, e eu espero de forma exultante, vibrante. Eu espero de forma a movimentar-me na direção daquilo que ele disse para fazer. Por isso a fé daqueles irmãos era operosa. Não é uma fé que se expressa em palavras apenas. É uma fé que se expressa e que se vive, que se faz. É o que o apóstolo Tiago vai dizer, escrever na sua carta, da fé viva e fé morta. O que é fé viva? É aquela que você diz e vive e fala, e faz. O que é uma fé que Tiago diz? A fé aí é morta. Eu creio em Jesus. Jesus é o Salvador. Deus é só um, mas não vive. Fé morta. Vai para o inferno com essa fé. É isso que Tiago vai dizer. Quando olhamos para essa igreja, irmãos, nós olhamos eles dizerem sobre Jesus, mas nós olhamos eles viverem sobre o que agrada a Deus. Paulo vai dizer o seguinte, irmãos: nós não precisamos acrescentar palavra alguma sobre a vida de vocês. Aonde nós estamos aqui, todo mundo comenta a forma como vocês têm vivido, como vocês deixaram os ídolos, como vocês estão firmes em viver o que se espera. Olha só o versículo 10, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus. Olha só o versículo 12 do capítulo 2, falando da maneira como Paulo lidou com eles. O tempo curto que Paulo esteve, é dito o seguinte: aconselhamos, insistimos, incentivamos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aqui, dessa igreja, é o que nós poderíamos dizer: que exemplo, que alvo atingirmos e imitarmos. Só que o que eu gosto também, é que nós temos a seguinte expressão, né? Time que está ganhando não se mexe, não é assim? Já está bom, está ótimo. Isso não acontece na vida cristã. Isso não existe na vida cristã. Porque a vida cristã é um caminhar para cada dia mais ser parecido com Jesus. Cristão, a palavra, eu sou um cristão. O significado da palavra cristão é que eu sou um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Discípulo é um imitador do seu mestre. A Bíblia se refere a nós como discípulos, como cristãos. Nós nunca neste plano da vida chegaremos a um patamar onde a gente diz: eu não preciso crescer mais em amor, eu não preciso mais de esperança, eu não preciso mais demonstrar pelas minhas obras a fé que eu tenho. Pelo contrário, uma igreja dessa forma, o apóstolo Paulo vai dizer, né, versículo 12 do capítulo 3, Fernanda, versículo 11, ele continua dizendo: irmãos, meu desejo é que eu esteja com vocês. Ele diz assim, que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, nos encaminhe a vocês em breve, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros, e por todos. Mas, irmãos, já não transborda? Já não é algo que cresceu? Mas Paulo vai dizer que cresça ainda mais, que ainda mais em Deus esses irmãos possam ter uma vida que agrade e glorifique a Deus. E aí o próprio capítulo 4, versículo 1, vai dizer, na metade do versículo aí, se você acompanhar comigo aqui, terceira linha aqui, vocês já vivem desse modo. Eles já viviam. Mas Paulo diz, e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Por que fazer mais? Porque o objetivo é agradar a Deus, aquele que é digno do nosso mais e melhor. Irmãos, que nós aqui em Moraes Prado possamos estabelecer como alvo
uma igreja que agrada a Deus. Temos trabalhado para isso. Que você, como parte desta igreja, estabeleça como alvo de vida, uma vida que agrade a Deus. E isso vai muito além do nosso encontro dominical. Vai muito além. Uma vida que agrada a Deus diz respeito a uma segunda-feira vivida para agradar a Deus. Ao levantar cedo amanhã, segunda-feira brava, como diz o outro, né? Segunda, creia você, é um dos dias que eu mais gosto. Ah, claro, é o seu dia de folga, né? Não por isso. Não tem sido muita folga ultimamente, né? Mas mesmo quando eu não era pastor e eu trabalhava, segunda-feira era meu dia preferido de trabalho. Sabe por quê? Porque salvo por Cristo, meu sábado e meu domingo era de descanso, era o dia de estar na casa do Senhor. Então segunda-feira era o dia da semana eu tinha mais força. Sexta-feira era o dia mais difícil para mim. O pessoal do mundo é o contrário, né? Segunda eles estão só o caco, meu amigo, só o bagaço, só a ressaca. E sexta-feira estão animados porque vai começar a festa. Né? Mas uma vida que agrada a Deus, independente se o seu dia preferido de trabalho é segunda, terça ou quarta, não vem ao caso, mas tem que ser uma segunda que Deus é glorificado, com um levantar cedo, com a ida para o trabalho, com um levantar, na hora que você levantar e encarar a vida, digamos assim, se você fica em casa, com os deveres de casa, com cuidado com os filhos. Uma vida que agrada a Deus vai muito além, irmãos, do domingo. Que quarta-feira é possível para você, então se organize. Opa, quarta-feira eu posso, então eu vou me organizar para estar na casa do Senhor. Se não pode, viva para agradar a Deus dentro daquilo que se faz responsabilidade sua. Mas não dá para entendermos que vivemos para agradar a Deus quando, podendo estar na casa do Senhor, eu não consegui. Não. Para agradar a Deus é refletir nas nossas decisões aquilo que é importante para Deus. Leitura da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus. Olha só que interessante aqui. O povo de Tessalônica tinha como, expressão de vida que agradava a Deus, o compartilhar da palavra de Deus. O testemunho chegou a cada parte do mundo, não apenas daquilo que eles faziam. Ah, rapaz, eles cantam bonito demais quando estão reunidos. Não é isso não. Eles vivem no dia a dia, compartilhando de Cristo, da esperança que eles têm. Então, como que a sua vida, como que a minha vida está na tarefa de agradar a Deus? E para você que não faz noção alguma de como sua vida está, se você não consegue medir, olha, não estou agradando nessa área, tenho que agradar aqui. Você diz assim, olha, eu estou meio perdido. Deixe-me dizer uma coisa muito importante. Não é possível agradar a Deus sem ter o Espírito de Deus em nós. Não vive para agradar a Deus quem não tem uma nova natureza em si. Aí talvez sim você possa perguntar, eu quero que você responda para si mesmo. Essa nova vida existe dentro de você? Se você não souber responder a essa pergunta, talvez você não vai saber responder se a sua vida está sendo para agradar a Deus. Mas mais do que chegar a uma resposta dessas perguntas, eu quero te dizer que essa nova vida, ela é uma realidade para todo pecador que crer em Jesus. Que se arrepender dos seus pecados, que se voltar para Deus, clamando, Senhor, salva-me. Senhor, me ajude. Senhor, sou pecador, preciso do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que o receber passa a ser feito filho de Deus. Como que você está? Você só pode estar entre duas possibilidades.
ou entre aquele que precisa dessa nova vida como um presente de graça que Ele dá. Ou você pode estar fazendo parte do grupo que tem essa nova vida, e aí eu pergunto, sua vida está sendo vivida para agradar a Deus? E essa resposta é só contigo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite. Domingo que vem será a continuidade desses aspectos do que é uma vida que agrada ao Senhor. Vamos orar? Pai, te louvamos, te exaltamos e glorificamos ao Senhor. Por tudo que foi cantado nessa noite, por tudo que foi dito nessa noite. E nós saímos daqui motivados pela Tua palavra, satisfeitos por saber que o Senhor esteve entre nós. Nós te louvamos por isso. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a demonstrar através da nossa segunda, terça, quarta, através da semana, que a nossa vida é vivida para agradar o Senhor. Nos capacite para isso. Nos esforçaremos para isso, sabendo que a capacidade virá do Senhor. Faremos o que o Senhor disse para fazer, e então seremos fortalecidos pelo Senhor. Se entre nós, ou se ouvindo esta mensagem agora, alguém não tem certeza se existe essa nova vida em si, que o Senhor possa operar, trazendo convicção de pecado e trazendo entendimento de que Cristo morreu na cruz para dar o perdão dos pecados a quem crê. Nós te louvamos, nós pedimos pela nossa semana, pelo nosso retorno para casa e por essa noite que nos dê um descanso para os nossos corpos. Oramos no nome de Jesus. Amém.